Pronto. Estão nos ouvindo. Quem é a Suzane? Suzane. Tá. Suzane, está nos ouvindo? Suzane? Suzane, está ouvindo? Conectou. Está ouvindo, Suzane? Tá. Então, tá bom. Vou fazer alguns comentários no teu trabalho, aliás, trabalho de vocês, né? Gostei muito, é um tema que me interessa muito, tanto é que foi tema da minha tese de doutorado em inovações sociais, né? E aí, teu trabalho me fez refletir, né, bastante sobre o meu, né, e o que você trouxe de novidade. Então, uma coisa que eu acho interessante, que a gente pensa em inovação social, né, como formas de resolver problemas sociais, e eu fico pensando que, por exemplo, governos, terceiro setor, e até algumas organizações, ainda, mesmo assim, elas têm iniciativas, né, de algum projeto que cause impacto social, mas, mesmo assim, ainda não é suficiente. Mesmo assim, a gente ainda tem muitos problemas de ordem social que não está sendo resolvido, né? E aí eu perguntaria para vocês, né, pelo fato de vocês terem feito esse estudo, o que vocês acham, como está sendo traçado esse cenário próximo, esse desenho de soluções de problemas sociais? A partir desse levantamento de literatura, vocês chegaram a vislumbrar um caminho, está sendo traçado, ou a gente ainda está engatinhando? Porque às vezes eu tenho essa sensação, que a gente ainda está nadando na areia. O que vocês acham? Queria só a opinião de vocês, porque vocês fizeram essa busca na literatura recente, né? Sim. E é isso. E assim, concordo com você, né? Essa literatura de inovação social é muito recente, né? E aí o que a gente enxerga de avanço na literatura, depois eu vou falar do empírico, certo? Tentar entrar um pouco na prática nessa pergunta que você fez. Antes a gente ficava tentando definir, inclusive, o que era inovação social, né? Hoje parece que já está meio estabelecido, que é esse foco aí que você comentou, né, das necessidades sociais, e agora está sendo provocado o papel dos atores, né? Será que é só a sociedade civil que é responsável em gerar o seu, né, a sua iniciativa, gerar o seu empreendimento? Será que não tem esse novo leque? Então, hoje, o boom de estudos de inovação social vai muito em relação à questão desses ecossistemas, né, dessa participação. Esse foi um primeiro artigo, porque esse foi o meu pós-doutorado, né? André foi o meu supervisor no pós-doutorado. E a gente aplicou, né? Aplicou esse framework, foi um dos primeiros artigos dentro do processo, e a gente aplicou, né, nos bancos comunitários. E aí é interessante que a gente fez com moedas sociais, e aí fez em outro artigo isso, né? Mas só para a gente entender o que é esse campo, né? A gente fez no Banco Palmas, que é provocado pela sociedade civil. A gente fez aqui na Paraíba, provocado pela universidade, né? Um banco social provocado pela sociedade. E a gente fez em Maricá, que é provocado pela prefeitura, né? E quando a gente investiga os três, quem tem o papel de pertencimento é o Banco de Palmas, né? Maricá, se mudar, muitos atores de Maricá dizem, se mudar o governo, o prefeito, essa filosofia, o banco acaba. Porque a cidade, né, a comunidade não acolhe como, né? Não acolhe como sendo deles. É como se fosse uma política pública. A gente tem que pensar muito nessas questões de pertencimento, nessas questões do que até onde, qual é o papel de cada um e até onde vai esse papel, né? Mas sempre tendo em foco que o beneficiário tem que ser o maior envolvido, né? Essa sociedade civil tem que ser mais envolvida no processo, né? Legal. Também, Suzane, eu estava olhando, né, pensando no artigo de vocês, que eu acho muito interessante, porque tem poucos estudos ainda em andamento sobre inovação social. Então, eu acho que esse tipo de estudo ele contribui para que a área ganhe musculatura, né? Então, eu percebo que, às vezes, eu vi a pesquisa de vocês, sobraram 61 artigos no final, só para entender o ecossistema, que é tão importante.
Porque ainda tem muita gente que pensa que inovação social é inovação tradicional com caráter social, e não é por aí, né? E aí esse desenho de ecossistema que vocês fizeram é muito interessante para justamente mostrar, não é aquilo lá colocando só o social na frente, né? E agora, a minha última consideração, eu sou editor da revista aqui da FEA, da Innovation and Management Review, e na área de inovação social, né? Então, ou empreendedorismo social. E aí, só como dica, né, se vocês pretenderem, por exemplo, mandar para a gente, né, para publicação, nunca se sabe. Olha, André, olha a cantada, André. Bem contados, viu? Estou percebendo uma oportunidade. A revista está boa. E assim, eu gostei muito do trabalho, sinceramente. Eu só diria para vocês aprofundarem um pouquinho de como foi feita a análise do discurso. Vocês colocam que foi feita a análise do discurso. Só aprofundar nessa parte, só para deixar claro o modelo que vocês utilizaram, que foi análise de frequência, não, na verdade foi do discurso, né, que vocês fizeram, não é de conteúdo, né? Que tipo de discurso, onde vocês pegaram, sabe? Mais aprofundado aí, só para dar uma sustentação metodológica mais robusta. E aí eu acho que o trabalho está redondo. É isso que eu queria falar para vocês. A gente tem condição de fazer isso, sim. Vamos fazer. Parabéns. E mandem para a revista nossa aqui, tá aí, portas abertas. Ó, já é certo. Eu sou editor de inovação social. Ó, de vez em quando aparece um artigo. Então, tem campo, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigada pelas considerações. Obrigada, André, pela ajuda no artigo, é nosso. Próximo trabalho agora, professor. Eu quero verso agora. Agora é a inovação social na agricultura periurbana. Posso soltar ou você vai anunciar? Quem é? E quem é esse? Deixa eu ver. Rosana Caires. Eles estão aí? Eu não sei se os autores desse trabalho se encontram. O Arthur, são dois. Eu acho que para configurar a página. Não importa, né? A gente pode pular e para o próximo, que é esse metaverso. Mas não tá? Esse metaverso não tem ninguém? Eu creio que tem. Metaverso. Não, esse que você falou, inovação social na agricultura. Sim. Isso, esse aparentemente não. Não. Por enquanto não. Daí, de repente, se a pessoa chegar antes do final da sessão. Então, Metaverso. Deixa eu abrir. Metaverso pode ser assim. Paulo e Felipe se encontram? Não. Ecosistema de inovação social. Arthur, internacionalização e sustentabilidade corporativa. Arthur, Cíntia e Karen. Eu vi que o Arthur se encontra. Sim. Ótimo. Então, pode ser, professor? Pode ser. Pode. Olá, meu nome é Arthur e vou apresentar o trabalho Internacionalização e Sustentabilidade Corporativa, uma revisão sistemática da literatura. Além de mim, são autores desse trabalho as professoras Cíntia Oliveira e Karen Ribeiro. Somos da Universidade Federal de Uberlândia. Nesta apresentação, apresentarei a contextualização do tema trabalhado, o objetivo do estudo, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e, por fim, as conclusões do estudo. Em relação à contextualização, a sustentabilidade empresarial consiste na integração das atividades das empresas com práticas que contribuem para o meio ambiente e para a sociedade. Assim, com o desenvolvimento das suas operações com base nas dimensões da sustentabilidade, as empresas podem obter vantagens competitivas a partir dos benefícios obtidos a partir das práticas sustentáveis, como a melhoria da imagem institucional.
Já a internacionalização se apresenta como oportunidade e ao mesmo tempo desafio para os gestores. Por um lado, ela permite que as companhias expandam o seu mercado consumidor em potencial e assim aumentando as fontes de receitas. Por outro lado, esse processo envolve um aumento de custos, tendo em vista que ela necessitará de diversos recursos na região destino da internacionalização, como instalações físicas e recursos humanos. Estudos apontam que a expansão internacional está relacionada com o nível de sustentabilidade empresarial. Essa relação ocorreria pois muitas vezes, ao se internacionalizarem, as empresas necessitam atender às regulamentações de outros países, quanto à sustentabilidade, que tendem a ser mais rigorosas em países desenvolvidos. E também, considerando o processo de adaptação ao novo mercado de atuação, a sustentabilidade é uma das formas de atenuar os problemas de legitimidade. Sendo assim, o objetivo deste estudo consiste em identificar e analisar as principais tendências das publicações da Web of Science que relacionam internacionalização com a sustentabilidade. Para se atingir o objetivo da pesquisa, realizou-se uma revisão sistemática da literatura por possibilitar que a literatura seja visualizada de forma ampla a partir da análise de estudos anteriores, de forma a permitir o avanço no conhecimento já existente. Além disso, utilizou-se a síntese narrativa como técnica de pesquisa qualitativa que foi utilizada a fim de se interpretar o material de pesquisa, uma vez que essa técnica é utilizada para resumir e explicar os resultados de vários estudos. Pesquisou-se, então, na coleção principal da Web of Science pelos termos internacionalização e sustentabilidade no título, palavras-chave e resumo. A busca resultou em um total de 392 documentos, abrangendo o período de 2008 a 2022. Selecionou-se apenas os documentos que são caracterizados como artigos e que pertencem às categorias Business, Management e Business Finance da Web of Science. Após a aplicação desse filtro, a composição do material de pesquisa foi de 96 artigos, e após, realizou-se a leitura do título e do resumo desses artigos, a fim de alinhar o escopo dos mesmos com o objetivo da pesquisa, e assim resultou em um total de 26 documentos. Observa-se que, de acordo com os critérios utilizados, em 2008 ocorreu a primeira publicação que relaciona os temas e que houve um aumento das publicações a partir de 2018, com uma tendência de aumento dessa quantidade de publicações, que reflete o aumento do interesse sobre o tema por parte dos pesquisadores e do mercado. A partir dos resultados obtidos, identificou-se 4 categorias de análise que refletem as principais tendências de publicações sobre o tema. Em relação à primeira categoria, considerou-se artigos que apresentam convergências e divergências entre a ideia de que o nível de internacionalização das empresas está associado ao fortalecimento das ações de sustentabilidade. Identificou-se, por exemplo, que as empresas que aumentam seu nível de internacionalização podem fortalecer as ações relacionadas à sustentabilidade, possivelmente para atender aos requisitos dos negócios internacionais quanto às práticas sustentáveis. A segunda categoria se refere às capacidades dinâmicas das empresas que podem contribuir para o aumento da sustentabilidade ou das inovações verdes, quando analisadas em conjunto com a internacionalização. Os recursos internos, dessa forma, intensificariam a capacidade de a internacionalização promover inovações verdes por parte da empresa. A análise das capacidades dinâmicas nesse contexto também se apresenta como um tema emergente nos artigos mais recentes, dos últimos 3 anos. O terceiro grupo de artigos se refere a pesquisas que abordam a internacionalização e a sustentabilidade no contexto das pequenas e médias empresas e a sua competitividade. Considerando o desafio da sobrevivência dessas empresas em mercados cada vez mais competitivos, a sustentabilidade e a internacionalização
se apresentam como estratégias para que essas empresas se mantenham no mercado. Essas estratégias também podem contribuir para o desempenho econômico das pequenas e médias empresas e para o desenvolvimento da região que estão localizadas. Por fim, a quarta categoria de análise considera artigos que abordam a internacionalização e a sustentabilidade no contexto das cadeias de suprimentos e das pressões que são exercidas pelos stakeholders para a adoção de práticas sustentáveis. Assim, as práticas sustentáveis não devem se limitar a determinada companhia, mas devem ser realizadas em conjunto com uma rede de empresas, a fim de potencializá-las e atender às demandas dos stakeholders no contexto da internacionalização. Dessa forma, o estudo aponta que há uma tendência de aumento na quantidade de artigos que relacionam internacionalização e sustentabilidade, principalmente nos últimos 3 anos. Também indicou que há 4 categorias que se apresentam como tendências de pesquisa quanto à relação entre os temas analisados, e a pesquisa contribui por apresentar estratégias que podem auxiliar no processo de internacionalização das empresas e também por indicar tendências de pesquisa sobre as temáticas que podem indicar oportunidades de futuras pesquisas. Aqui estão as principais referências utilizadas e obrigado pela atenção. Ok, vamos lá. Arthur. Legal o teu trabalho, Arthur. Muito bom. Que eu achei interessante. E aí, assim, o trabalho está bem redondo, né? Tá bem estruturado. Os procedimentos metodológicos, que é o que eu mais presto atenção. Está bem explicado como vocês fizeram, isso é importante, né? Qualquer pesquisa. E, assim, como dica, né? Vocês chegaram aí praticamente numa lacuna. Né? Vocês identificaram categorias que, através de vários trabalhos, vocês identificaram essas categorias. Então, você já tem um material que serviria para você, de repente, agora sim, elaborar uma pesquisa mais, não mais da literatura, e sim prática, né? Ou seja, verificar se organizações que se internacionalizaram, se elas tiveram esse cuidado com a sustentabilidade, e se isso foi um fator de sucesso na internacionalização. Uma vez que vocês identificaram essas categorias, então agora fica mais fácil de vocês analisá-las, né? E aí seria uma sugestão de uma pesquisa futura, seguindo a mesma linha de raciocínio dessa primeira. Incluiria ainda, na questão da sustentabilidade, só para deixar ele mais atual ainda, algum critério do ESG, né? Que hoje em dia a gente já está começando a esse outro olhar, né, colocar a sustentabilidade dentro do ESG, né, principalmente a parte do pilar social, né, tá bem forte no ESG, e acho que seria essa minhas contribuições para vocês, mas eu gostei muito do trabalho, né, gostei bastante, achei ele bem redondinho. Alguém quer fazer algum comentário, André? Alguma pergunta? O Arthur me ouve? Escuto sim. Arthur, parabéns. Bom, meu nome é André, Universidade Federal da Paraíba. Parabéns pelo trabalho. Quando vocês fizeram a análise e identificaram essas tendências temáticas, vocês perceberam lacunas específicas relacionadas a cada temática? Porque eu lembro do seu trabalho, eu entendi que vocês perceberam que havia uma série de conjuntos de interesse de pesquisas que poderiam ser categorizadas em relação àqueles elementos que vocês expressaram. Mas dentro dessas categorias, vocês perceberam... Não sei se, a pergunta que eu estou fazendo é que eu não sei nem se foi esse o propósito também seu quando foi analisar, ou seja, se a ideia foi apenas mostrar que existiam determinadas tendências, mas não necessariamente quais lacunas específicas para cada tendência. Vocês chegaram a perceber isso ou não fez parte do escopo do trabalho?
Professores, eu agradeço pelos comentários, tá? Então, né, em relação às categorias de análise, nós identificamos as tendências, né, das pesquisas que estão sendo realizadas sobre o tema, né? E em relação às lacunas, sim, nós identificamos sim algumas lacunas específicas dentro de cada uma dessas categorias, mas talvez, professor, eu poderia até abrir uma nova sessão nos resultados para esclarecer especificamente as lacunas que foram identificadas em cada uma dessas categorias, né? Porque talvez não tenha ficado tão claro aí. Inclusive, eu acho uma boa sugestão, sim, tá? Inclusive, também, né, uma sugestão que vocês deram em relação ao ESG, né? Nós não consideramos o ESG especificamente e, com certeza, nós também consideraremos, né, para aprimorar o artigo para uma futura publicação. Tá? O Arthur, essa consideração que o professor Edson comentou, isso normalmente vem também, toda vez que eu leio a palavra sustentabilidade, me remete a uma coisa ou outra, uma ideia de sustentabilidade no sentido de vantagens competitivas ao longo do tempo, que não é o caso, obviamente, mas aí, quando vem a outra perspectiva, normalmente eu sou frustrado, porque a ideia de sustentabilidade não envolve só a questão ambiental, né? Envolve questões sociais e econômicas, inclusive chamada a atenção pelo professor Edson. Mas o foco do seu trabalho foi a perspectiva ambiental, embora haja uma contribuição para a sociedade, como vocês colocaram logo na primeira página, mas o foco principal é a perspectiva ambiental, é isso, né? Sim, isso mesmo, professor, sim. Uhum. Então, como sugestão, eu acho que isso podia ter ficado mais claro lá na introdução, que vai se deter, embora, acho que fazer uma consideração algo do tipo, embora a ideia de sustentabilidade remeta à questão social, econômica e ambiental, para os propósitos desse artigo, a ênfase fundamental será na perspectiva do meio ambiente, só para não criar muita expectativa no leitor ao longo das páginas. Uhum. Tá certo, professor, realmente é pertinente, sim, deixar essa questão mais clara logo na introdução. Muito obrigado pela sugestão, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, pessoal. Vamos próximo. Próximo trabalho, seguindo a sequência, é o trabalho Metaverso, pode ser do Paulo Torres Júnior e Felipe da Silva. Estou confirmando se eles se encontram. Não. Pela lista de nomes. Então, na seguinte sequência, esse é o trabalho inovação na agricultura periurbana. Vamos confirmar. Internacionalização foi agora. Metaverso pode ser azul. Paulo Torres Júnior e Felipe Roberto não se encontram presentes. Tem mais um Arthur, esse Arthur não está apresentado. Esse Arthur, acho que ele é... Arthur, você não é autor, certo? Ele é só espectador. Tá. Porque ele não é nem coautor, nem... Não é coautor de trabalho. A questão de inovação social foi apresentado. Inovação social na agricultura periurbana, contribuição para uma cidade mais sustentável, da Letícia Soares Honório e Rosana Maria Vieira Caes. Rosana sim. Rosana está presente. Então, podemos apresentar outra coisa? Como introdução, nós abordamos que atualmente iniciativas relacionadas à inovação constroem um caminho para o desenvolvimento sustentável e elevação da qualidade de vida urbana. No Brasil, são marcantes as áreas de periferias nas cidades contemporâneas sem qualquer infraestrutura verde, onde habitações populares e loteamentos nasceram voltadas para a divisão social da classe operária e imigrantes. A infraestrutura pública nas periferias não oferece o atendimento mínimo às necessidades da população, gerando um quadro de acúmulo e miséria. O Plano Diretor Estratégico de São Paulo prevê o fortalecimento e fomento das atividades econômicas sustentáveis, estimulando o empreendedorismo, a economia solidária e a inovação. Nesse sentido, a Associação Nova Glicéria e a Cooperativa da Baixada do Glicério tomaram a iniciativa de procurar a horta comunitária da Vila Nancy, no bairro de Guaianazes, e o Movimento de Invenções Democráticas, para propor uma ação visando a inovação social na agricultura periurbana de São Paulo.
Os empreendimentos são organizações da sociedade civil, formadas por pessoas de baixa renda, que atuam profissionalmente em São Paulo, como catadores de materiais recicláveis, e a inovação proposta foi o projeto Corre Moeda Mudas. Nele, pretende-se fomentar a agricultura periurbana no município de São Paulo, implementando uma moeda social que poderão ser utilizadas junto às atividades promovidas pela horta e por comerciantes locais, fortalecendo a infraestrutura verde no município. E foi assim que nós tivemos a ideia de desenvolver esse trabalho no intuito de identificar a viabilidade de implementação de um projeto de inovação socioambiental promovido por empreendimentos de catadores de materiais recicláveis em uma região periférica de São Paulo, sob a ótica da comunidade local. Como objetivos específicos, nós tivemos 2. O primeiro foi apresentar o projeto Corre Moeda Mudas e o segundo foi descrever a área de aplicação desse projeto. Essa pesquisa teve uma abordagem mista, porque fez uso de métodos qualitativos e quantitativos, foi de natureza aplicada, teve uma característica de pesquisa participante e exploratória, porque uma das autoras, ela estava presente durante todas as etapas de planejamento e geração desse projeto, Corre Moeda Mudas, passando por toda essa pesquisa. E também pode ser qualificada aí como um estudo de caso. As etapas que foram desenvolvidas para desenvolver e chegar até os resultados foram 6 etapas. Primeiro foi o delineamento da pesquisa, seguido da pesquisa bibliográfica para dar um suporte teórico a esse trabalho. No caso, os artigos obtidos foram buscados nas bases Scopus, Web of Science e Google Scholar. Teve a coleta de dados, inicialmente com abordagem qualitativa, com a entrevista junto aos membros da equipe de planejamento. No caso, são 3 membros, né? Uma é a Letícia, que é uma das autoras do trabalho, e os outros 2 também foram entrevistados nessa etapa. Depois foi a abordagem quantitativa, através de uma pesquisa survey, justamente para ver qual a percepção, a partir da ótica da comunidade mesmo. Em seguida foi feita a análise de dados para, finalmente, se chegar à apresentação desses resultados. E como que foi esse projeto Moeda Mudas? Como que ele foi desenvolvido? O que ele é, afinal? Bem, na verdade, foi uma observação a partir das necessidades socioambientais da comunidade onde ele foi aplicado, né? Onde ele foi desenvolvido. Então, isso foi feito por parte dos catadores, liderados aí pelo presidente da Associação Nova Glicério, que desenvolve o trabalho de coleta seletiva na cidade de São Paulo, junto com a cooperativa Cooper Glicério. Então, observando essa realidade do bairro de Guaianazes, que foi onde foi feito o trabalho, esses 2 empreendimentos perceberam que havia necessidade de uma interferência ali, para melhorar aquela situação. Só que aí eles sabiam que sozinhos eles não poderiam fazer muita coisa. Então, o que eles fizeram? Eles foram atrás de parceiros. E os 2 parceiros estratégicos que eles alcançaram para poder desenvolver esse trabalho foi, primeiro, a horta comunitária da Vila Nancy, que era a estrutura realmente física onde vai se implementar esse projeto, onde está se implementando, inclusive. E, em paralelo, foi atrás do Movimento das Invenções Democráticas, o MID, que também já tem aí vários anos com bastante expertise acerca de projetos sociais e ambientais. Então, a partir de toda essa iniciativa, o que é que se espera entregar aí de volta para a comunidade? A educação formal e informal, no caso formal até nível de graduação mesmo, geração de trabalho e renda, o fomento à economia circular, essa movimentação da economia local, gerando, por fim, esse fortalecimento e um apoio à solidificação dessa infraestrutura verde na cidade de São Paulo. O local onde esse projeto foi aplicado, no caso foi a região de Guaianazes. No censo de 2010, aquela população ali foi estimada em 164.512 habitantes, com uma renda média de pouco mais de R$1.000, R$1.058 aproximadamente. E essa região apresentava aí características de bairro dormitório. A taxa de área verde por habitante ficou em 1,8 em 2017, com a meta de atingir a recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que indica um mínimo de 12 metros quadrados de área verde por habitante, ou seja, há uma discrepância aí muito grande. Nesse primeiro mapa, a gente consegue ver que a cobertura arbórea, de fato, da região não é das melhores, né? Aí no mapa seguinte a gente percebe que existe comércio, serviços, indústrias e armazéns, além dos residenciais, tanto de porte médio e alto padrão, também nessa região, apesar de ser uma região periférica. Então isso apresenta que existe uma população ali que potencialmente poderia gerar uma demanda para esse projeto. E quando a gente foi perguntar para essa comunidade a opinião acerca do projeto Corre Moeda Mudas, o que a gente percebeu? Em relação a essa questão, se aceitariam trocar os resíduos recicláveis por uma moeda social, a maioria achou que seria uma boa ideia, assim, que concordava com essa
essa proposta de trocar. Mas qual é a proposta dela? É justamente fazer com que os habitantes ali, comércio, empresas de uma maneira geral, de serviços também, os condomínios e os moradores, que eles possam ter a própria iniciativa de trocar os seus resíduos recicláveis que eles produzem por esta moeda. Então, existem vários pontos onde vão ser trocadas essas moedas e vai ser feita uma rede de estabelecimentos para se cadastrar, de modo a permitir que essas pessoas possam fazer operações comerciais com base nesta moeda Corre Mudas. A moeda se chama Muda. A proposta da moeda é esse. O projeto Corre Moeda Mudas e a moeda é Muda. Então, depois disso, foi perguntado para as pessoas a opinião delas sobre esse ato de trocar resíduos recicláveis por esta moeda social, a Muda, se isso pode contribuir com o aumento da renda daquela população, né? Então, a gente também percebe aí que, apesar de uma grande parcela da população concordar, ou parcialmente ou totalmente, ainda há um número considerável aí que não concorda, né? Depois, o ato de trocar resíduos recicláveis pela moeda social contribui com o meio ambiente e aí larga a escala dentro daquelas pessoas que foram entrevistadas que, de fato, isso é uma verdade. Então, portanto, concordam com essa premissa. E depois se pergunta, as hortas promovem benefícios psicológicos e auxiliam na melhoria da qualidade de vida? E também a gente observa que a maioria concorda. Então, a partir daí, vão ser feitas depois as análises relacionadas às hipóteses que foram traçadas no início do trabalho. Por fim, a gente pergunta, as hortas contribuem para o desenvolvimento sustentável da cidade onde você mora? E, novamente, a gente percebe que a maioria concorda. Os resultados mostraram a intrínseca ligação dos aspectos socioambientais ao econômico, apontando que o projeto tem notório potencial para sua implementação. A expectativa de desenvolvimento local por meio do Corre Moeda Mudas envolve os 3 pilares da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Foi possível observar o ímpeto comunitário por melhorias regionais sustentáveis, uma vez que a decadência de qualidade de vida, percebida nos estudos preliminares, pode encontrar um ponto de inflexão a partir da aplicação do modelo proposto. A pesquisa demonstrou que, tal como o Resgala 2007 alertou, o projeto poderá fortalecer a cidadania dos habitantes do bairro e desenvolvê-los em relação aos aspectos político, social, cultural e ambiental. Nesse sentido, a infraestrutura verde deixa de ser fim em si mesma e passa a representar um meio para novas conquistas sociais. São apresentados dados conclusivos da viabilidade econômica, social e ambiental por meio da mensuração efetiva, agregando valores para esses atores e impulsionando a geração de mais recursos. Muito obrigada. Quem está aí é a Rosana? Isso, a Rosana se encontra. Sou eu. Rosana, está nos ouvindo? Estou sim, professor. Ah, mas agora você não fala rápido, por quê? Ah, porque agora eu tenho mais que 8 minutos. Gostei da estratégia, viu? Faz esse Então, vídeo rapidinho. E eu a gente que tentei fica aqui... fazer diferente, gente, mas não deu. Mas essa menina fala muito rápido. Mas quando é necessário, eu ligo aqui a velocidade do professor. Aí a minha amiga falou assim, não, mas não dá nem para perceber. Eu falei, ah, tá. Eu falei, não, mas ela fala rápido ou não? Porque aí eu vi que o teu brinco fazia assim. Então, não, ela acelerou. Mas tá bom, deu para a gente entender, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Acho muito importante, né? A gente fica pensando só em, né, empresas, não sei o quê, e tem tanta coisa acontecendo aí na periferia, né? Então, o trabalho, acho que ele tem já um valor pelo próprio assunto que ele discute, né? Então, é inegável o valor que o trabalho de vocês traz. Eu vou fazer algumas considerações, Rosana, mais em termos metodológicos, né? Porque a gente sempre que pega um trabalho aqui no SEMEAD, a gente sempre pensa numa futura possível publicação, né? Então, é importante, a gente tem que dar contribuições, mas pensando para esse lado. Corrigir mesmo, professor, é isso que a gente quer Pode corrigir. ser. Pois, está ouvindo? Estou sim, eu estou falando que é isso mesmo que a gente quer corrigir, que a gente veio buscar, mas assim, essa oportunidade de aprender para poder encaminhar. Então, nosso papel aqui é mais dar esse suporte, né? De repente, contribuir de alguma forma que o trabalho sempre possa ser melhorado, né? Aliás, não existe trabalho perfeito, ele sempre pode ser melhorado. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês
e isso é algo que muita gente tem feito, muito pesquisador tem feito, é chamar levantamento de literatura de pesquisa bibliográfica. E aí a gente entra numa confusão, porque existe um tipo de pesquisa chamada de pesquisa bibliográfica, que hoje até tem mudado esse nome, por tanta confusão que tem ocorrido, né? Fazer levantamento de literatura, qualquer pesquisa precisa ter. Até a pesquisa bibliográfica precisa levantar literatura, né? Então, quando você fala, foi feita uma pesquisa bibliográfica, quando eu li, eu falei, vai fazer uma bibliometria, alguma coisa assim, né? Então, eu mudaria essa fase aqui de pesquisa bibliográfica, excluiria, porque toda pesquisa tem que ter levantamento de literatura, né? Senão ela cria uma confusão. Aqui não é nem uma crítica ao trabalho, você usou uma escala Likert de 5 pontos, não é? Eu acho legal, tem muitas pesquisas que usam a de 5 pontos, mas está tendo uma tendência agora, isso é para você pensar em outro trabalho, tá? Dependendo do assunto, não deixar de 5 pontos, fazer de 6 pontos. Por quê? Com 6 pontos você consegue forçar o respondente a se posicionar. Porque é muito cômodo. O respondente, às vezes, fala, não sei. Põe lá no 3, é o mais ou menos. Nem sim, nem não, não respondeu. Para a gente, pesquisador, esse não sei, dependendo do assunto, a gente fica meio que sem saber o que é o não sei, né? Então, quando você coloca 6 pontos, você força ele a pensar e se posicionar, né? Dependendo do assunto. Esse assunto, eu acho que caberia isso, para uma pesquisa futura, tá? Outra coisa que eu acho que ficaria legal se vocês aprofundassem um pouquinho é informar quais métodos de análise de resultados vocês utilizaram na pesquisa, porque vocês não deixaram claro, né? E isso é importante num trabalho de pesquisa, mostrar, sabe, para o leitor, que isso vai dar credibilidade aos resultados, quando você informa que método de análise você utilizou, né? Então, por exemplo, na pesquisa anterior, né, que a gente viu, os autores falaram, olha, nós utilizamos análise do discurso, análise do conteúdo, né, e explicar o método. E outra coisa que eu sugiro que vocês reformulem, se vocês forem pensar em publicação, é que as hipóteses de vocês se transformaram nas perguntas do survey. Então, eu tiraria essas hipóteses, né? Colocaria uma hipótese, talvez, apesar que eu nem colocaria, até dá para colocar hipótese, mas é que num método quantitativo, quando a gente coloca hipótese, Rosana, a gente precisa testá-las depois, né? E existe, na estatística, a gente consegue, né, testar a hipótese. Então, eu realmente tiraria essas hipóteses, né, e faria pesquisa, porque vocês querem saber a percepção lá do pessoal que vocês trataram, né, com relação a a aceitação dessa moeda, né? Então, eu tiraria essa hipótese, porque senão ela fica hipótese e depois ela vira pergunta, né, no survey. Então, fica estranho, né? Na verdade, você não tem aquilo não são hipóteses, são as perguntas do survey de você. Mas, assim, gostei muito do trabalho, acho que essas poucas melhorias, né, sugestões de melhorias, vocês podem aceitar ou não, né, e conversem com o orientador de vocês, não sei. E seria mais a título de vocês poderem publicar, né? Sempre a gente faz esses trabalhos aqui no SEMEAD, e é tão legal quando a gente vê que o autor veio para cá, recebeu contribuições e depois consegue uma publicação, né? Então, essa que é o grande lance de um congresso, né? André, quer fazer algum comentário? Uma pergunta. Depois que vocês verificaram que havia viabilidade de se implantar essa moeda, como é que está a situação atual, né, nessa comunidade? Então, a gente começou a fazer algumas parcerias, até por meio do próprio presidente da Associação Nova Glicério. Então, hoje tem uma instituição em São Paulo que chama
Pimp My Carroça. E eles fizeram um projeto de desenhar a carroça do futuro. E aí essa é como se fosse um carrinho elétrico, e aí esses carrinhos foram para a associação, e a associação, muitas vezes as pessoas perguntam por que Guaianazes? Porque tem muitos catadores que são da associação, que mesmo estando no centro de São Paulo, mas eles residem nessa região. Então, esses catadores levaram essas carroças não, esses carrinhos, né? Elétricos, e aí isso começou a fazer essa coleta. Nesse momento, ainda não está efetiva a questão da moeda, porque a gente ainda precisa fazer uma série de procedimentos aí, sabe? Mas já está tudo encaminhado com bancos solidários, a gente já entrou em contato e eles já passaram como que tem que fazer aí o passo a passo. Aí a Letícia ficou ela que hoje é vice-presidente dessa associação, que era uma parceira da Associação dos Catadores, né? Uma associação desses movimentos democráticos, então eles que estão operacionalizando esses trâmites mesmo, para poder fazer com que a moeda muda vá para um banco comunitário e, de fato, ela vire uma realidade. Mas, assim, já está havendo a movimentação das parcerias lá no bairro, sabe? Então, isso aí que foi um avanço muito significativo, graças a Deus. Eles começaram e estão tendo resultado por meio da adesão das pessoas mesmo, da comunidade, bem mais, inclusive, do que no centro de São Paulo, onde eles atualmente trabalhavam inicialmente, né? Obrigado. Obrigada, professor. Imagina. Professores. Tem mais algum? Bem, foram 3 trabalhos e os autores do trabalho Metaverso Pode Ser Azul, Paulo Torres Júnior e Felipe Roberto da Silva. Haja vista que a lista de presentes não estão participando da sessão e não mandaram nenhum representante ou não estão presencialmente. Nessa situação, a indicação da organização do evento é que o trabalho seja apresentado, porque ele está sendo gravado, até para que os autores possam ver futuramente, mas ele não deve ser discutido na sessão. Só apresentar. Então, o professor concordar? Sim, claro. Fazer a projeção. Bom, olá, eu me chamo Felipe Roberto, e esse artigo que será apresentado agora ele foi desenvolvido por mim e pelo Paulo Torres. Nós somos doutorandos da Universidade Estadual do Ceará e trabalhamos no Blue Lab, que é o laboratório de pesquisa relacionada à economia do mar, que é liderado pelo professor Samuel Façanha Câmara. A ideia desse trabalho ela surgiu com a possibilidade de explorar melhor ambientes virtuais, como o metaverso, a qual lida com ambientes do cyberespaço, integrando os processos do mundo virtual. Só que delimitamos a pesquisa para trabalharmos o metaverso apenas no contexto das atividades de economia do mar. Então, assim, nosso estudo parte da seguinte indagação. Há espaço para o desenvolvimento da Blue Economy no metaverso? Qual o potencial das atividades econômicas ligadas à Blue Economy nesse imersivo ambiente virtual? Aí, esse ensaio ele tem como objetivo, então, compreender o potencial da Blue Economy em ambientes do metaverso. Então, para entender os desafios e as possibilidades decorrentes desse processo de virtualização, nesse estudo, discutem-se 7 perspectivas peculiares ao contexto da Blue Economy. É importante salientar que a compreensão mundial acerca da importância estratégica dos oceanos vem aumentando nos últimos anos. Então, a utilização de tecnologias que sejam capazes de reduzir lacunas geográficas de dados, de monitoramento de recursos marinhos e de processos de gestão costeira é considerado como uma realidade para os pesquisadores. Por meio de uma realidade virtual, ampliada ou mista, o espaço virtual ou metaverso, ele compreende as distâncias e amplia as possibilidades de atuação de atores envolvidos com a economia do mar, reduzindo os desafios atuais que dificultam a gestão costeira integrada e participativa.
Bom, então traçamos os 6 desafios e possibilidades de perspectiva dos setores de economia do mar, do metaverso. Iniciamos com a questão da diplomacia oceânica e o compartilhamento do espaço marinho virtual, e junto a essa questão vale também abordar aqui a questão da governança compartilhada marinha. Bom, então entendemos que a diplomacia ela se apresenta como uma ação acordada entre os Estados, que ao mesmo tempo em que firma acordos de cooperação, também põe limites para a atuação dos países, através de barreiras legais e convenções colaterais. Então, se o ambiente marinho ele é considerado um bem comum global, a sua preservação e o seu uso de forma sustentável de seus recursos e serviços é de interesse de toda a humanidade e a união entre as nações. Como terá esse compartilhamento do espaço marinho virtual entre os países? É o que discutimos nessa sessão aqui. Em seguida, trabalhamos sobre as possibilidades do comércio marinho e o blockchain no metaverso, no ambiente do metaverso, através de espaços virtuais como o CyberSeas. Discutimos também sobre a cooperação virtual de pesquisas oceânicas, que cresceu principalmente em períodos como o da pandemia, em que a distância social limitou a interação e o desenvolvimento de pesquisas de campo. Em seguida, também abordamos a questão da importância da educação ambiental, com o objetivo de aproximar a sociedade dos oceanos por meio de ambientes do metaverso e fazer com que o indivíduo entenda o seu papel na preservação e conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Finalmente, tratamos do turismo marinho virtual, em que é destacado como a realidade virtual tem sido alternativa, muito útil para o turismo devido ao seu papel na luta contra a preservação desses ambientes naturais, uma vez que o indivíduo ele experiencia visitas em ambientes ameaçados sem um contato real. E, como conclusão, entendemos que, embora ainda haja um longo percurso para a evolução desse processo de virtualização das atividades, esse crescimento ele depende do engajamento dos setores envolvidos, do apoio acadêmico através de novas propostas de pesquisa e do desenvolvimento de novas tecnologias para dar assistência a essa expansão do mercado. O ambiente do metaverso ele tem potencial em auxiliar na conscientização e aprendizado de que é possível conviver de forma harmônica com a vida marinha e esses ecossistemas, porém ainda há falta de engajamento do público, que só será possível com maior alcance desse ambiente à população em geral. E, por fim, o artigo ele apresenta os principais recursos tecnológicos disponíveis para que facilitam o desenvolvimento de atividades ligadas aos recursos marinhos, a partir de um ambiente virtual que lhe confere legitimidade, legalidade, além de apontar direcionamentos que buscam acelerar processos e reduzir custos, que propõem soluções efetivas a médio e a longo prazo. Chama-se a atenção também ainda para propostas de pesquisas relacionadas à legalidade virtual dos recursos decorrentes da interação entre a diplomacia oceânica e a pesquisa marinha, ante o interesse transnacional pela manutenção sustentável do bioma marinho. Bom, então aqui ficam meus agradecimentos ao evento do CNEAD. Cobasi Black Friday. As melhores ofertas com até 70% de desconto. O essencial a nossa seleção para você. Como que é agora, né? Está sendo patrocinado pela... Pois é, eu também achei. Mas até aqui. Ok. E agora são até 20 minutos de discussão dos trabalhos. Tá. Discussão geral. E aí, meninos? Vamos lá. Agora vocês também podem discutir dos outros trabalhos, né? Eu já falei, o professor André também já falou, né? O que vocês acharam aí dos trabalhos? Eu gostei muito dos 3. Primeiro porque tratam de temas super importantes, né? Super atuais. E a gente consegue ver nos trabalhos o empenho de vocês, a paixão pelo que estão tratando, né? Isso é importante, deixa o trabalho muito melhor. Mas fica aí, vocês podem fazer comentários agora. Rosana, Suzane, né? Arthur. Eu queria, professor, se possível, que o senhor pudesse comentar com a gente também um pouco mais sobre essa sua impressão que o senhor falou
acerca do termo empregado sustentabilidade, assim, nos artigos, né? Até porque isso que o senhor apontou aí do trabalho do Arthur, a gente vê bastante mesmo quando a gente faz essas buscas, e aí aparece mesmo só essa dimensão do meio ambiente, né? E aí eu não sei nem como que a gente pode tratar isso, se destaca, como o senhor falou, ou se já entende que sustentabilidade é tudo e não precisa explicar. Quando a gente vê e tenta escrever sobre isso, eu acabo nunca sabendo como fazer. De fato, e se eu pudesse comentar, eu lhe agradeceria. Claro, peço até a ajuda do professor André, que também está aqui. Então, Rosana, essa questão da sustentabilidade, né, ela vem sendo construída, né, desde lá da década de 80. E hoje, como eu falei do artigo anterior, né, de repente colocar já começar a entender sustentabilidade a partir do conceito de ESG, né, que hoje está sendo bastante discutido, essa questão do ESG. Com relação à sustentabilidade, né, os pilares lá que a gente sabe dos 3 P's, né, pessoas, people, planet e profit, né, lucro. O ESG ele vem para não desconstruir, mas para contribuir mais com essa teoria da sustentabilidade tradicional. E veja que no ESG ele vai também ele vai contribuir com o social, né, que é o S do ESG, o social, o E de environment, que tem a ver com o ambiental, mas ele vai agora também para um lado de governança, né? Que a governança, claro, que vai estar embutido ali o profit, que é o lucro, né? Então, é um novo conceito que está surgindo, né? Na verdade, não é a mesma coisa, é um outro olhar, é olhar por uma outra lente, entendeu? Então, eu acho que vocês deveriam, sim, quando tratar hoje de sustentabilidade, como o professor André disse, né, num dos trabalhos, que era o ambiental, né, deixar claro, é o ambiental que a gente vai tratar, tudo bem, o ambiental ele vai trazer impacto no social, sem dúvida, né, toda a questão ambiental impactua o social, mas eu acho que é importante deixar claro onde é que vocês estão atuando. No caso de vocês, Rosana, vocês estão atuando nos dois, né, nos 2 pilares, aliás, nos 3. Eu li o trabalho dela, mas no trabalho dela, logo no início, fica claro, até pela proposta, que vai envolver a questão não apenas social, mas também a questão ambiental, até para a questão de reciclagem, está claro a questão ambiental, né? Social nem se fala. E a viabilidade do negócio, ou seja, elas estão também olhando, porque não adianta a gente pensar só em social, só em ambiental, se você não tiver viabilidade financeira, não vai funcionar. Então, a questão da moeda social, embora você esteja pensando no social, mas tem ali embutido, tem viabilidade financeira, porque senão o negócio não roda, né? Mas, assim, é mais para deixar claro, só isso. Será que eu respondi? Quer contribuir alguma coisa, André? Não, eu acho que é nessa perspectiva mesmo. Inclusive, é interessante, sobre esse termo sustentável, eu comecei a me interessar sobre essa ideia de inovação social a partir de uma banca que eu participei, cujo título da dissertação que estava para ser, na época era um projeto ainda, eu estava na banca, que era inovação sustentável. E aí calhou na mesma dúvida quando eu olhei para o título, a perspectiva era se a inovação sustentável vai trabalhar a questão econômica, social e ambiental. E, novamente, só tinha ambiental. E aí foi aí que eu disse, mas não é possível. Aí eu acabei, eu não fui orientador, obviamente, dessa dissertação, mas orientei em seguida uma outra, cujo título era inovação social, para mostrar que tinha que ter o termo social na história. Não adiantava a sustentabilidade só pela perspectiva ambiental, né? É verdade. Mas eu acho que é só esclarecer, do meu ponto de vista, né? Até porque eu sou da área de estratégia também. Você falar sustentabilidade em estratégia não remete à questão ambiental. Não é a primeira coisa que a pessoa pensa, inclusive, né? Embora não quer dizer que você não trabalhe isso. Sim. Mas a ideia de sustentabilidade, para a gente, remete a outra coisa completamente distinta, né? Que pode ser trazida por uma questão ambiental, mas não necessariamente. Aí a gente nota que o termo
ele tem essa multidisciplinaridade, né? Ele cabe em várias áreas do conhecimento, mas cada área vai puxar o enfoque para o seu lado, né? Então, é isso. Será que a gente contribuiu, Rosana? Sim, então, assim, moral da história, eu acho que tem que ser como o senhor falou, né? Sempre que for tratar esse termo, deixar claro sobre como que a gente vai querer que ele seja entendido, né? Exatamente. Obrigada, professor. E pode ser visto por várias lentes, né? Cada um pode olhar com a sua lente. Então, é bom a gente especificar bem, né? A gente tem que pensar também que é um tripé, né? Econômico, social e ambiental, né? O econômico ele não pode ser, né? A gente não pode olhar a sustentabilidade dentro desse foco econômico com os maus olhos, né? Tanto que existem aí as inovações sociais, empreendimentos sociais, negócios sociais, né? Cooperativas, associativismos, são novas formas de negócios, né? São os negócios, né? Economia compartilhada, né? Está vindo aí a economia de Francisco, né? Então, são várias formas de negócios, né? Que geram, né? Não adianta você olhar o social, o ambiental e no final você não ter a sua renda justa, a sua renda, né? Então, é sempre olhar com bons olhos os 3 pontos, né? Lógico que vai ter um trabalho ou um empreendimento que vai olhar né? Vai ter talvez um peso maior, né? Às vezes um catador de lixo, a gente olha o ambiental. Mas a gente vê o social, a gente vê o econômico, né? Uma geração de renda, é acesso à renda, né? Eu nem digo geração de renda, é acesso à renda. Quando a gente fala nos aspectos de sustentabilidade, a gente fala acesso, a melhoria de condição de vida. A gente não fala em qualidade de vida, né? A gente fala em condição de vida, é melhorar a condição de vida a quem não tinha nenhum tipo de condição, né? E aí sempre tem esse pouco desse olhar, né? Esse olhar mais carinhoso para esses aspectos, né? Eu fui participar de uma banca de concurso agora e todo mundo na prova botou sustentabilidade, mas ficou solto ali o contexto, né? Porque parece que é para vender o negócio, né? Vou vender o produto aqui, então eu vou botar sustentabilidade que tá na moda. E não é isso que a gente tem que colocar, né? A gente tem que entender o que é o contexto e se ali realmente é operacionalizado os 3 pilares da sustentabilidade. Embora sempre tenha um que vai ser um pouquinho mais evidente, né? Exato. Arthur Morgan queria dizer alguma coisa? Parabenizar a todos pelas apresentações, muito interessante também essa questão sobre como que o ESG, né, e a sustentabilidade, acho que é bem relevante para as pesquisas. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Arthur, quer falar alguma coisa? Quero agradecer, né, aos professores pelos comentários, né, que foram importantes, né, para o aprimoramento dos artigos, né, e agradeço a todos os presentes também. Obrigado. Rosana, só me veio na ideia aqui, estava pensando no teu trabalho, existe uma organização não governamental chamada Parceiros Voluntários, você conhece? Não, professor, mas eu vou anotar aqui para procurar. Parceiros Voluntários. Ela é uma organização não governamental que ela dá suporte e sustentação para outras organizações governamentais, não governamentais, ou seja, ela ensina o que tem que ser feito. Então, é muito interessante para quem trabalha numa ONG ou qualquer OSC, uma organização aí da sociedade civil, para entender essas questões de sustentabilidade, de governança. Inclusive, a Parceiros Voluntários, anualmente, ela oferece cursos que são dados aqui na USP, inclusive, aqui na FEA mesmo, para outras ONGs, para elas, um curso se chama Aprendendo para a Transparência, né? Que muitas ONGs que dependem de doação, a questão da governança é muito importante, né? Até para a credibilidade dessa ONG. Então, ela tem que ter uma transparência muito evidente para quem contribui, para o voluntário, né? Para o doador. Então, a gente dá esse curso aqui para parceiros voluntários, ou seja, parceiros voluntários, ela seleciona ONGs para virem fazer o curso aqui com a gente, né? Então, acho que é uma boa oportunidade. Obrigada, professor, vou avisar, sim. Obrigada. Tá bom? Imagino. Então, é isso. Alguém tem mais alguma coisa? Comentar? Tudo ok? Então, tá bom. Então, obrigado por terem participado do SEMEAD nesse ano.
o modelo, né, está diferente, metade ao vivo, metade virtual, mas é importante que a gente está aqui, né? Só pedir para os autores e também para o professor presente que acessem o link colocado no chat. São 2 links, na realidade. O primeiro é referente à avaliação da sessão e o segundo link é referente ao convite para participar do espaço de networking. Eu acabei não me apresentando para o pessoal, eu me chamo Diogo Barbosa Leite, os autores que estão aí no Zoom. Atuei como debatedor da sessão, mas essa não era uma sessão que eu estava designado, então eu fui alocado. Espero ter contribuído. Não consegui contribuir, infelizmente, porque não li os trabalhos, mas, enfim, cabe a mim desejar sucesso aos autores e, enfim, foi um prazer ter contribuído. Eu agradeço você, ainda bem que você veio, porque eu não saberia mexer nisso tudo, controlar. Tá bom, então. Tá bom, então. Obrigado, pessoal, obrigado por terem participado. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, Suzane.